Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Bom, estou vindo aqui no canal Mente Aberta no dia de hoje, 5 de abril, né? Para conversar com vocês, não sobre psicologia, não sobre psicanálise, não sobre nenhuma área de conhecimento, a qual eu comumente costumo elucidar aqui para vocês. Eu vim aqui um pouco que atrasado, inclusive, né, para falar um pouquinho sobre uma temática que há muito tempo eu não falo aqui no canal, mas resolvi vir falar hoje em prol do dia 31 de março, que foi o Dia Internacional da Visibilidade Trans. E aí, em prol deste dia, eu vim conversar um pouco com vocês, abrir um pouco o coração, falar um pouco de mim, que há muito tempo eu não falo aqui, muitas vezes por uma questão de resistência mesmo, de falar sobre mim enquanto um homem trans, né, devido aos ataques, devido aos preconceitos. Muitas vezes eu acabo resistente mesmo, por uma questão de não me desgastar psiquicamente com certas coisas que muitas vezes chegam aqui no meu canal, sabe? Mas é isso. Eu atendo como terapeuta psicanalítico, né? E eu tenho uma paciente que é mãe de uma adolescente de 13 anos de idade, que é um garoto trans. Essa mãe, ela faz parte de um grupo de WhatsApp, sabe? Onde este grupo é composto por outras mães do Brasil afora, que também são mães de seres humanos trans. E esta minha paciente me trouxe a narrativa de que uma das mães falou no grupo que o seu filho, um adolescente também de 13 anos de idade, reside em Piauí. O seu filho tentou suicídio. Foi semana passada. Tentou suicídio na escola, devido ao fato de sofrer bullying, inclusive dos professores. E o auge, né, do seu deterioramento emocional, o auge do seu deterioramento psicológico, foi uma professora ter se referido a ele como menina contaminada. Quando essa minha paciente me contou isto, meu coração, ele dilacera, né? E fato, cada vez que eu escuto coisas desse tipo, o meu coração dilacera um pouco mais. E bate até o desânimo, sabe? No sentido de realmente falar sobre o assunto. Bate o desânimo, bate a resistência no sentido de não falar sobre o assunto para não ser atacado, como inclusive muitas vezes já fui aqui no canal. Eu não sei se vocês lembram, né, daquele comercial de uma empresa de hambúrguer, parece. Estou esquecido agora, em que o comercial inclui crianças que são de famílias que não estão dentro aí desse padrão sedimentado pela sociedade. Crianças que são de famílias transexuais, crianças que são de famílias homossexuais. E quando essa polêmica ela estava gritante, chegaram comentários aqui no meu canal do tipo: deixe nossas crianças em paz. E em um desses comentários eu até questionei: tem algum canal aqui de pedofilia?
porque eu não estou entendendo porque eu tenho que deixar as crianças em paz, né? Já que eu não demando de nenhum mal para com as crianças. Inclusive eu já falei aqui no meu canal e muito do meu enteado de 10 anos de idade, né? Fez 11 anos agora, em dezembro, e ele sabe que tem um padrasto trans e isso não exerce nenhuma má influência na vida dele, sabe? Muito pelo contrário, somos apegados, temos um carinho enorme um pelo outro e eu adoro criança, eu nunca fiz nenhum mal para nenhuma criança, né? Parece que as pessoas têm a ilusão de que nós, seres humanos trans, chega para uma criança e diz, olha, você pode ser um ser humano trans, seja um ser humano trans, é importante que você venha a ser um ser humano trans, sabe? Eu sou um ser humano trans, ninguém nunca chegou para mim para dizer que eu tenho que ser um ser humano trans, né? Isso está inerente na minha condição humana. Isso é inerente da minha condição humana. Eu não fui influenciado a isto. É assim que eu me sinto. Muito embora tenha nascido biologicamente fêmea, mas desde que eu comecei a me desenvolver como ser humano, desde que minha personalidade começou a se desenvolver, sem mesmo ter o contato, né, com informações referentes à transexualidade, eu sempre me senti contrário a tudo aquilo que a sociedade insistia em imputar a mim. Então, muitas vezes bate mesmo o desânimo, sabe? E quando chegou a mim a informação do que aconteceu com esse adolescente em uma escola no Piauí, né? Que bom que a mãe denunciou, o Ministério Público já está entrando em ação, né? O Ministério Público já está sedimentando medidas investigativas para apurar, né, todo o ocorrido e penalizar os responsáveis pelo desrespeito mesmo, inclusive pela resistência em não chamar o garoto pelo seu nome social. Porque o que é que acontece? As pessoas, elas insistem em pintar e bordar conosco, achando que hoje não estamos, de uma certa forma, assegurados, né? Não tem a informação, não vai em busca do conhecimento e acham que podem nos tratar como se fôssemos qualquer coisa diferente de um ser humano. Sabe? Como se fôssemos aberrações, como se fôssemos uma patologia, como se fôssemos uma doença. Acham que podem nos tratar da forma que os convém e acham que pode ficar por isso e que não vão sofrer nenhuma penalização. Não têm o conhecimento abrangente das leis que hoje já nos acobertam. Inclusive, quando eu fui aqui na Defensoria Pública de Recife, né, entrar com todo o processo para a retificação do meu nome, o defensor público, ele me acolheu de modo muito digno e ele disse, olha, Caio, qualquer transfobia no meio social que você venha a sofrer, me procura a defensoria, procura o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, que estamos aqui para lhe proteger de modo veemente, né? Porque temos a consciência do quão vulnerável a sua condição humana é diante daqueles olhos que não se abrem para enxergar o humano como humano, independente da sua condição humana, independente se é um ser humano trans, se é um ser humano homossexual. Então, assim, saiba que estamos aqui para lhe proteger e que qualquer demanda agressiva discorrida sobre você, que caracterize uma transfobia, que caracterize
uma quebra da sua dignidade, você pode nos procurar. E eu fiquei muito feliz em ouvir isso, porque a partir daí, inclusive, eu passei a ter uma consciência mais clarificada do quanto cada vez mais estamos assegurados, né, pelas leis. Entende? Então, assim, essa escola, a professora, todos os demais funcionários que demandam, né, de agressividade, de transfobia, de bullying, e que provocou um deterioramento emocional nesse adolescente de 13 anos de idade que dentro da própria escola atentou contra a sua vida, né? O Ministério Público já está entrando com uma ação para averiguar, investigar os fatos e penalizar os envolvidos pelo crime. Os envolvidos no crime. Né? Mas quando eu escuto coisas desse tipo, eu confesso para vocês que eu fico deteriorado. Né? Eu fico deteriorado, desanimado. E às vezes até tentado a fazer o que muitas pessoas, muitas vezes, me sugerem a fazer. Que é omitir que eu sou um homem trans. Né? Já chegaram pessoas para mim para dizer, olha, tu tem passabilidade. O que é passabilidade? É você se assemelhar e muito com o homem cis. Você que é um homem trans, se assemelhar e muito com o homem cis. O homem cis é aquele que não é trans. É aquele homem que nasceu biologicamente macho e que se identifica como um homem na sociedade, no mundo, nos seus sentimentos, nas suas percepções. Este é o homem cis. E aí já chegaram pessoas para mim para dizer, olha, tu não precisa estar falando que tu é um homem trans. Tu tem passabilidade. Se tu não fala, ninguém vai saber. Então para que falar? Não é melhor se proteger do preconceito? E aí quando eu me deparo com coisas do tipo que esse adolescente passa, eu realmente me vejo tentado a, excluir todos os resquícios aqui nos meus projetos de transexualidade, de que eu sou um homem trans, a fim de realmente omitir isto para a sociedade e ficar ali na minha zona de conforto, sem sofrer ataques, preconceitos, né? Mas o que é que acontece? Ao mesmo tempo que eu me vejo tentado a isto, seria covarde da minha parte. Porque se eu omito, eu não transmito a informação. Se eu não transmito a informação, eu não compactuo para a desconfiguração do preconceito, da transfobia. Se eu omito quem eu sou, eu não compactuo para com as conquistas dos direitos, da dignidade das pessoas trans. Se eu escondo quem eu sou, estou me acovardando diante de um fato deste aí. Vivenciado e experienciado por este adolescente. Então, eu não posso me omitir, me acovardar. Eu preciso mesmo continuar lutando para que esta sociedade evolua e as pessoas, as crianças, os adolescentes, os seres humanos transexuais possam viver realmente com mais dignidade, de modo mais confortável. Então, eu não posso me calar, eu não posso me omitir e eu não posso
me abocanhar da covardia de me passar por um homem cis se eu não sou. Eu já passei muito tempo da minha vida vivendo na sociedade na pele de uma mulher. A sociedade imputando a mim o feminino, imputando a mim o ser mulher. Algo que de fato não estava dentro de mim, não estava no meu cerne. Não era o que eu sentia que eu era. Não é o que eu sou. Não é o que eu percebo que eu sou. E isso sempre foi muito angustiante para mim. A ponto de viver com os 2 pés dentro do alcoolismo para esquecer que eu estava na sociedade e no mundo como uma mulher. E eu sempre digo, né? Quando me perguntam, quando eu faço live, quando eu sou indagado, Caio, o que é que você acha que falta para que a transfobia seja diluída, seja evaporada desta sociedade? O que eu acho que falta é realmente as pessoas se abrirem para escutar as histórias de seres humanos trans. Tem documentários, tem testemunhos no YouTube, tem vários e vários canais, tem filme, tem tantas e tantas coisas que narram histórias de seres humanos trans, a trajetória, o quão angustiante, o quão sofrido é. E talvez se as pessoas se abrissem para escutar o ser humano trans e toda a sua trajetória e a sua história, talvez esse preconceito ele fosse diluído. Pesquisa a história de João Nery, né? Primeiro homem trans aqui no Brasil, já falecido, um homem trans da década de 70, onde o processo de transição ainda não era legalizado. O cara sofreu pra caramba. Era formado em psicologia quando começou a sua trajetória. Perdeu o seu diploma. Porque, de fato, o processo transexualizador era criminalizado. Era ilegal. E com isso ele perdeu o seu diploma. A história dele está aí, nos mais diversos meios, inclusive no livro dele, no livro que ele escreveu. Se eu não me engano, é Viagem Solitária, o nome do livro. Faz tempo que eu li e eu sou meio ruim de decorar obras, já que eu leio muito títulos de livros e enfim. Mas basta pesquisar. Livro de João Nery, Trajetória da Sua Vida. Certa vez eu estava no meu Instagram conversando mesmo sobre a minha trajetória, sobre a minha vida, sobre as minhas angústias, sobre a minha experienciação na infância, de como que foi a minha infância. E um rapaz que lá estava me chamou no direct do Instagram e disse: Caio, eu cheguei aqui cheio de preconceitos, só pela curiosidade de te acompanhar, de ver o que é um homem trans, de ver como é um homem trans. E escutar a tua história me fez fechar os olhos e me imaginar sendo uma mulher no mundo, por alguma imputação do contexto social, das normas sociais, do padrão social, da moral social. E eu recaí numa angústia imaginando isso, porque eu adoro ser um homem. Então eu fiquei imaginando, cara, se você sente-se um homem e por conta de um biológico é imputado a você que você tem que ser uma mulher, eu imagino o quanto de fato foi dolorido para você a sua trajetória e viver no mundo onde
você não tinha a permissividade de realmente mostrar o teu cerne mais próprio. E é isso mesmo, sabe? É dolorido, gente. É dolorido. Ninguém escolhe, sabe, esta condição humana, não. Porque se fosse uma questão de escolha, cara, jamais eu iria escolher passar pelo que eu passo, pelo que tantos seres humanos trans passam, no que diz respeito à transfobia, no que diz respeito a realmente estar nadando contra a maré, contra um preconceito que o tempo todo insiste em roubar a tua dignidade, sabe? Somos seres humanos, gente. Temos família, eu tenho minha mãe que me ama pra caramba, sabe? Eu tenho meu pai, eu tenho minha namorada, eu tenho meu enteado, eu tenho um contexto familiar que me ama. Imagina a minha família. Presenciar o quão sofrido é pra mim estar em uma sociedade sendo alvo de preconceito o tempo todo, alvo de transfobia. Imagina a mãe desse adolescente de 13 anos de idade que paga uma escola cara, escola particular, para o seu filho ter uma formação, assim como minha mãe me ajudou a me formar na faculdade, assim como minha mãe me ajudou a hoje ser um bacharel em psicologia. Quantas e quantas mães não se debruçam para educar seus filhos que são transexuais, se esforçam, muitas vezes sem nem condições, mas dá o seu sangue para a formação dos seus filhos, e dentro da escola você vivenciar a dignidade do seu filho, os direitos do seu filho sendo sucateados por um preconceito, por uma transfobia, por uma ignorância, cara. E aí é quando eu digo muita gente que faz isso, inclusive uma professora, cara, uma professora, atacar uma adolescente dessa forma, chamar um garoto trans de menina contaminada, promovendo uma degradação emocional a ponto de este adolescente atentar contra a sua vida. Essa professora faz isso porque eu acho que ela não tem filho. Ou melhor, pode até ter. Mas quando a demanda não é dentro da sua casa, você se sente no direito de degradar os filhos dos outros. Se fosse dentro da sua casa, se fosse o seu filho, o que é que você faria? Expulsaria de casa? Aí você acha que expulsando, rejeitando um filho, isso te faz um ser humano melhor do que ele? Só porque ele é um ser humano trans, ele não merece ser amado, ele não merece viver com dignidade, ele tem que ser expulso do seio familiar e penar no mundo? Aí você acha que isso te faz um ser humano melhor do que ele? A nossa luta não é fácil, sabe? E não consigo compreender como que as pessoas ainda acham, têm a concepção de que isso é capricho. Dormiu mulher, resolveu acordar e ser um homem. Com perdão da palavra, o buraco é mais embaixo. Eu tô com 37 anos. Fiz 37 anos agora, dia 28 de março. A minha transição, ela se iniciou aos 34 anos de idade. Desde que eu nasci até os 34 anos de idade, minha vida foi uma angústia. E quando eu me impliquei na minha condição humana e me descobri um homem trans, eu resisti em fazer a transição até os 34 anos de idade, com medo do sofrimento promovido pela transfobia. Mas aos 34 anos de idade, eu entendi que eu estava no sofrimento muito maior do que aquele que eu iria passar assumindo minha real condição humana. Obviamente que o preconceito é dolorido, mas é compensador você poder estar no mundo
expressando-se como você sente que é. E eu só lamento por esta transfobia que insiste em nos roubar este direito. Mas ao mesmo tempo, eu não posso deixar de falar das evoluções que a sociedade vem sofrendo no que diz respeito à compreensão sobre a transexualidade. Diante do desânimo que me abateu quando soube do ocorrido com esse adolescente de 13 anos de idade, já na hora de dormir eu entrei no Instagram e uma das pessoas que é uma das minhas maiores referências em humanidade, em ser humano, em ser empático, é uma doutora que é cirurgiã, né? Sua vertente na medicina é a cirurgia plástica. E eu sou fã dela, sabe? Enquanto profissional, o modo como ela se posiciona, como ela fala do ser humano, como ela cuida do ser humano. Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, porque a minha namorada está para fazer uns procedimentos estéticos, né? E aí a minha namorada marcou uma consulta com ela. E eu fui com a minha namorada para conhecê-la. E conhecer pessoalmente ratificou ainda mais dentro de mim o quão humana essa profissional é. Porque a gente vê muitos, sobretudo nessa vertente da cirurgia plástica, a gente vê muitos profissionais mercantilizando o ser humano. Coisas que não precisaria fazer, ou poderia ser feito de um modo diferente, aí o cirurgião vai lá e faz de um modo totalmente diferente e não preciso, apenas para fomentar ainda mais o preço do procedimento. Ela não, ela tem todo um olhar humano, sobretudo e antes de tudo para o bem-estar desse ser humano. E é uma referência realmente que eu tenho de profissional. E tenho o sonho de fazer a cirurgia da minha mama, que muita gente acha que eu já fiz, mas eu não fiz. O fato é que eu só não tenho muito volume, sabe? E o meu sonho é fazer o meu procedimento cirúrgico com ela. Estou me preparando psicologicamente para isso, já que eu tenho medo de procedimentos cirúrgicos, nunca fiz, tenho medo de procedimentos invasivos. Então, estou me preparando psicologicamente para isso, me cuidando psicologicamente para este momento e, obviamente, que financeiramente também. Mas, muito embora eu tenha uma admiração significativa por esta profissional, eu nunca vi ela falando de seres humanos transexuais. E neste dia que eu estava deteriorado significativamente devido ao fato de este adolescente ter passado por isto, eu me deparei com uma postagem no Instagram dela, falando de homens trans, da mamoplastia, do procedimento, da masculinização do peitoral. E eu fiquei muito feliz em ver aquilo. E a forma como ela abordou o assunto tão delicadamente, sabe? E aquilo novamente fomenta em mim um gás para continuar a minha luta. Porque aquilo ali salvou os meus dias cansativos de luta. E por que salvou? Porque é muito bom para mim ver que um médico que é tão biológico, que se atenta tanto ao biológico, consegue atentar-se, antes de tudo, à dimensão biopsicossocial do ser humano. Porque muita gente acha que o ser humano é só biológico, é só um conjunto de órgãos. É um pênis, é uma vagina, seios, útero, e só isso determina o ser humano. Muitos médicos são assim, né? Justamente porque na sua prática está muito sedimentado a biologia mesmo. E aí quando eu vejo um médico
se abrindo mesmo para enxergar o ser humano como um ser biopsicossocial, eu fico muito feliz. Porque eu entendo que este médico está entendendo que o ser humano não é só um conjunto de órgãos. Ele é um psicológico também, ele é sentimento também, onde o sentimento não sofre influências de órgãos. O meu sentimento sobre mim não sofre a influência do meu órgão genital. O fato de ter uma vagina nunca foi fator determinante para eu me sentir uma mulher. Eu nunca me percebi assim na sociedade, mas a sociedade sempre imputou a mim aquilo que eu deveria ser. Isso sempre foi muito dolorido. Então, para mim, salvou todos os meus dias de luta quando eu vejo uma profissional que é uma referência para mim, falando de seres humanos transexuais e de um modo tão humano, sabe? E aí é quando fomenta dentro de mim, mais uma vez, a energia de continuar lutando por mim e por todos os seres humanos transexuais. É quando dentro de mim fomenta ainda mais a vontade de cada vez mais estudar e cada vez mais me dar bem profissionalmente, porque eu sei que eu tenho a possibilidade de fazer essa cirurgia pelo SUS, mas eu quero fazer com ela. Eu quero fazer particular, porque o dinheiro que eu vou pagar ali por este procedimento jamais vai pagar o valor do cuidado que eu vou ter nas mãos da doutora Renata Vidal, que é o nome dela. Porque é impagável este valor. Eu vou pagar o preço pelo procedimento, mas o valor com o qual ela trata o ser humano, isto para mim é impagável. Eu poderia fazer pelo SUS, mas eu já vi tantos relatos de meninos trans com uma cicatriz, inclusive, que o incomoda, porque poderia ficar melhor do que aquilo. Mas muitos médicos do SUS fazem a cirurgia de qualquer jeito, porque na cabeça deles não precisaria, e fazem por obrigação, porque é lei. Mas fazem com raiva, no sentido de que, tipo, sei pra quê, tô aqui debruçado sobre este capricho. Porque é isso, as pessoas acham que é um capricho. Não é capricho, é condição humana. É ser humano, com suas dores e sofrimentos e angústias, e sentindo-se contrário ao que este padrão social tenta imputar. Aos garotos trans, os seres humanos trans, né, que desejarem seguir a doutora Renata Vidal, o Instagram dela vai estar aqui no comentário em destaque, bem como na descrição. Vão lá conhecer o trabalho dela. Se algum ser humano trans vir até aqui assistir este vídeo, né? Se vê munido dessa ideia similar à minha de realmente fazer o seu procedimento particular, ela é aqui de Recife, super humana, super inclusiva, super delicada. Que trata o humano como humano. Não é o tipo de médico que trata um ser humano como uma aberração só porque é trans. E lamentavelmente a gente vê muito por aí. É isso, gente. A luta continua, a minha luta continua. Eu não sou um cara ativista, sabe? Eu não sou de grupos ativistas que saem por aí fazendo protesto, gritando na rua. O meu grito é esse mesmo. O meu grito é estudar cada vez mais. Me profissionalizar cada vez mais. Para poder mostrar para a sociedade que eu só sou um ser humano como qualquer outro. Que estuda, que batalha, que luta.
que tem uma família, que tem sonhos, que tem dores, que tem sofrimento, que é humano, sabe? É esse o meu protesto, é esta a minha luta, é esta a minha batalha. Já fui criticado por certos grupos de que tipo, cara, você devia sair na rua, você deveria militar conosco. Não, não é o meu perfil, eu não tenho perfil para estar na rua. Não tenho desejo de estar na rua, gritando pelos meus direitos, sabe? Com a bandeira balançando, indo para parada gay, protestar. Não, não critico quem faz, ótimo, quem tem o desejo de inserir-se nessa ferramenta, ótimo, eu não critico, mas eu não tenho esse perfil, eu não tenho esse desejo, eu não tenho essa vontade. O meu grito é este, é passar informação, é estudar, é me profissionalizar e me capacitar cada vez mais, para ter voz, para ter dignidade, para ter respeito, para cada vez mais reivindicar respeito para mim e para as pessoas que são transexuais. Porque, gente, no fundo, é o que eu sempre digo, é tudo ser humano, cara. No fundo, é tudo ser humano. É isso, gente. Um vídeo aí em prol do Dia Internacional da Visibilidade Trans. Quero cada vez mais, sim, estar visível. Quero cada vez mais, sim, poder falar da minha condição humana. Para cada vez mais quebrar essa visão de que somos aberrações. Tá bom? Como eu falei para vocês, aqui no comentário em destaque vai estar o Instagram da doutora Renata Vidal. Caso você queira acompanhá-la, para conhecer o trabalho dela, né? Para conhecer como que ela trabalha esteticamente, sabe? Seres humanos que são transexuais. E outras pessoas também. Ela trabalha muito com mulheres. Como eu falei, a minha namorada tá aí para fazer uns procedimentos estéticos com ela. Tá se preparando também para isso financeiramente, né? Enfim, ela tem um olhar muito artístico, sabe? Para estética de uma mulher. Não é, de fato, uma médica, uma cirurgiã plástica que comercializa o ser humano. Ela realmente tem um olhar crítico, um olhar delicado, um olhar sensível, um olhar minucioso, né? E assim ela discorre sobre aquilo que de fato é possível fazer, como fazer, o que fazer, dentro da condição de realmente promover o bem-estar para este ser humano. Tá bom? É isto, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações. Muito amor para todos vocês, muita paz, muito respeito, muita empatia, muita generosidade, muita solidariedade, muita humildade para todos vocês. É isto.